Bem, pessoal, meu nome é Regis, eu falarei um pouco aqui sobre educação. Educação realmente é muito importante para todas as pessoas, inicialmente da criança até ao idoso. Todos nós precisamos de educação. Então a gente precisa desse valor, desse aspecto que é bastante importante. É útil, é ótimo para todos. A educação, Cristo, quando ele veio aqui, ele nos ensinou, ele nos deu valores, aspectos comportamentais, como a gente devia se comportar diante as situações. A gente devia amar o próximo como a si mesmo, a gente devia, como Cristo disse, para que a gente façamos como Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a gente precisa amar as pessoas como Cristo nos amava. Então esses são valores comportamentais que normalmente os cristãos têm. Muitos de respeitar as pessoas, respeitar o idoso, valorizar as pessoas independente da condição financeira. Se é pobre, tem que respeitar. Se é classe média, se tem pouco conhecimento, você tem que respeitar. Então são valores, são princípios que vêm de onde? Lá de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu essa bênção de termos as condições necessárias para a gente conviver de uma maneira pacífica, respeitosa. É isso que Cristo nos deu. Porque hoje nós temos um mundo com 7 bilhões de pessoas. Agora você imagina se nós não tivéssemos esses valores cristãos. Porque esses valores cristãos, eles estão no mundo inteiro. Não é verdade? Então, a gente precisava de valores de convivência pacífica, respeitosa. Todo mundo na sociedade, pai, mãe, filho, irmão, todo mundo precisa de valores de convivência. E a gente tem conflito, mas a gente tem Deus, tem valores cristãos para a gente poder solucionar, resolver todos os problemas, todos os conflitos existentes. Então Deus veio aqui para a Terra e nos deu essa beleza, né, para que a gente pudesse conviver. Agora você imagina com 7 bilhões de pessoas, você imagina com essa quantidade enorme de gente no mundo inteiro. Aqui no Brasil são mais ou menos 200 milhões. Você vai para os Estados Unidos, é 350 milhões. Você vai para a China, é 1 bilhão e 200 ou até mais. Porque quando você falou, eu peguei uma informação no mês passado, você vai ver, já está mais ainda. Porque é gente demais. Então o mundo inteiro, só na China é 1 bilhão e tanto. Então a quantidade de pessoas para poder conviver sem guerra, sem nada, o quê? É Cristo. Só é possível, só foi possível até hoje, porque tem Cristo. Porque se não tivesse Cristo, na época de Cristo, de Roma, etc., era briga para tudo que é lado. Roma brigava o tempo inteiro em busca de terras. Ele chegava assim numa terra, por exemplo, naquela época, tinha São Paulo. Vamos supor que São Paulo era o maioral, era Roma. Ele chegava no estado de Goiás, ele não queria saber se aqui tinha dono, se não tinha não. Já chegava assim, saía matando as pessoas, mulheres, crianças, jovens, todo mundo, matava todo mundo e ficava com a terra. Chegava em Minas, a mesma coisa. Então era assim que era o comportamento de Roma. Eles invadiam as terras e iam buscando de riquezas e acumulando riqueza era a desgraça dos outros. Se as pessoas morriam, ou se eles tinham alguns aspectos que eu já li na história, que Roma chegava e simplesmente arrebentava com tudo, matava tudo. Eu não sei qual foi o país que a Roma foi dada uma ordem lá para Roma para acabar tudo. Não era para ter um sobrevivente, nada, nem um bebezinho, nem uma criança, nada. Tinha que pegar, eles foram lá, era um país muito rico, eles arrebentaram com tudo, mataram todo mundo,
tudo, não deixou nada. E pegou toda a riqueza, foi para Roma. Então Roma era assim. A última guerra horrorosa que nós tivemos foi a Segunda Guerra Mundial. Tivemos a primeira Guerra Mundial, foi terrível, veio a segunda que falou, não, agora tem que ser pior que essa, não, essa é a pior. Então foi a Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso, e vem os valores de Cristo justamente para quê? Para a gente conseguir conviver pacificamente, ter uma convivência pacífica. E realmente Cristo favoreceu, porque são 7 bilhões de pessoas. Não 1 milhão de pessoas, 7 bilhões. Naquela época de Roma, eu não lembro, não tenho esse dado, mas eram milhões de pessoas, não sei, eu tenho certeza que 1 bilhão não tinha. Talvez tivesse aí sei lá, umas 10 milhões de pessoas no mundo inteiro, com índios, se eu vou somar tudo, umas 10 milhões de pessoas. Agora são 7 bilhões, é gente demais. Então se você não tiver uma lei, se você não tiver uma coisa para organizar, para manter a paz, para mesmo que tenha conflitos, você consiga resolver, sanar o conflito de uma maneira bem mais pacífica possível, está perdido. Então se fosse para utilizar a forma que era antiga, a forma antiga, naquela época de Roma, nós simplesmente teríamos todos morridos, porque a forma era cruel, não tinha valor, não tinha nada de respeitar o próximo, tinha que valorizar as pessoas, não chegava, só arrebentando tudo. Então isso é valor de Deus, é comportamento. Deus nos deu essa bênção, essa graça, para que a gente possa viver que tenha 10 bilhões, 15, 20 bilhões. Agora, obviamente, que o ser humano ele precisa desenvolver em alguns aspectos. Ele não é 100%. Um padre me disse uma coisa interessantíssima. A humanidade ela vai ter que conviver com a maldade pro resto da vida. Então, se a gente tivesse condições de vir aqui na Terra daqui, vamos por 100 anos, lá em 100 anos à frente, você vai ter violência, você vai ter roubo, você vai ter assassinato, você vai ter tudo. Tem hoje? Tem. Lá vai ter. Agora, se lá vai ter mais ou menos, é de acordo com a capacidade de organização do planejamento do ser humano. De utilizar a terra, dos recursos da terra, dos rios, das águas, para a gente ter condições de vencer, de superar todos os conflitos, todos os problemas sociais. Aqui no país nós temos uns problemas sociais, porque são graves, porque não há uma divisão e todo mundo perde. Ninguém ganha, todo mundo perde. Todo mundo perde. Por quê? Aí fala, não vamos dividir as coisas, vamos ter classes, vamos ter grupos de pessoas que não vão ter acesso à educação, não vão ter acesso a uma alimentação mais adequada, não vão ter acesso a alguns recursos, né, materiais, como um smartphone de boa qualidade, não vão ter acesso a carros, vão ter que andar num transporte, e esse transporte não é um transporte que tenha muita qualidade. Tá. Então estabelece isso. Então muitas pessoas se rebelam e são criadas um sistema, uma forma que não é a forma cristã, vendo muitas coisas ruins, convivendo com muitas coisas ruins, outras pessoas ruins, pessoas que influenciam, e as pessoas começam a ter atitudes, a ter comportamentos que não é um comportamento pacífico, é usar da violência para sobreviver. Obviamente que eu não justifico isso de forma alguma, eu só estou explicando, estou mostrando o que é verdade, o que existe. Então, por quê? São pessoas que vivem, têm um mundo totalmente diferente. Vivem em um mundo que não é o mundo que a gente convive. Então, as convivências, as pessoas que influenciam essas pessoas, ou crianças, influenciam muita coisa negativa. Então, quando eles vão para o mundo, eles partem para essa violência,
essa sobrevivência a partir da desgraça do outro. Tá? E isso é o que é educação. Isso é educação. Quando você tem um máximo de educação e oferece essa educação para todos, você diminui isso. E diminuindo quem favorece? A gente. Então, vamos supor que tenham, aqui em Goiânia, né? Aqui em Goiânia é uma cidade de 2 milhões de habitantes com as cidades próximas. Tem algumas cidades próximas, então Goiânia com essas cidades gira em torno aí de 2 milhões de pessoas. Vamos supor que nós tenhamos aí, é um chute, né? Só para a gente exemplificar. Você tem 5 mil pessoas agindo dessa forma, usando da violência, sobrevivendo da desgraça do outro, usando essa violência para sobreviver em cima disso aí. Então, se você tem 5 mil pessoas vivendo isso aí, se você tivesse dado mais educação, oferecido mais educação, valores, princípios cristãos, etc., você tinha diminuído isso. Então, vamos supor que diminuiu de 5 mil, passou para 500 pessoas. Quem ganhou? A sociedade. Sociedade. Era 5 mil, todo dia rouba um, rouba o outro, carro, celular, isso, a cidade inteira passa por esse transtorno, passa por essa situação ruim. Agora, se você tivesse oferecido, investido mais em educação aqui em Goiânia, é um exemplo. De 5 mil passa a ser 500 pessoas que se envolvem com esses tipos de crimes. A vida era muito melhor. Então, como é que você soluciona isso? Dando educação. Não tem outra forma. Se você vai para outros países, Estados Unidos tem problemas de violência. Eu tive a oportunidade de conversar com uma professora lá nos Estados Unidos, não me recordo o estado. Aí a professora de inglês, ela é uma nativa, uma norte-americana. Eu conversando com ela, ela me disse o seguinte, ela me perguntou como é que era aqui, porque ela não conhecia, falou como é que é o estado, como é que é o Brasil, não o estado de Goiás, mas o Brasil, né? Aí eu falei para ela sobre a violência, que tinha muito roubos de celular, de carros. Então, infelizmente, a gente estava vivendo um país com muita violência. Aí eu perguntei para ela, e aí nos Estados Unidos? É assim? Como é que é aí? Aí ela disse o seguinte, ela falou assim, aqui tem isso aí, tem, mas muito pouco. O problema daqui é outro. O problema daqui é que tem muitas pessoas que compram armas, porque lá nos Estados Unidos você compra arma numa facilidade, como você vai, chega no supermercado, fala, me dá esse pacote de bolacha e sai. Lá é mais ou menos, só que é com arma. Tem algumas restrições, mas é uma facilidade muito grande para você comprar uma arma. Então ela disse que lá está tendo um problema muito grande de pessoas armadas e começam a matar os outros. Eu falei, mas aqui na televisão passa só aquelas situações extremas, que a pessoa mata 20, 30 de uma vez só, ou entra numa escola matando criança, aquela coisa horrorosa. Ela falou, não, aqui isso aí acontece muito. São muitos casos assim. Só que com os assassinatos são poucas pessoas, né, que são assassinadas. E só evidenciado, mostrado apenas casos extremos, onde tem mata muita gente. Então nos Estados Unidos também tem a violência, só que é diferente daqui. Lá é a questão das armas, mas eles têm uma cultura, não sei se são 200 anos que tem essa cultura de comprar arma. Aqui se fosse assim, Deus me livre, a gente tinha que mudar daqui, porque como é que faz? Se está da forma que está, e se alguém chega com um pacote de bolacha, você compra uma arma, aqui está perdido. Então a educação, ela consegue solucionar isso. Porque muitas pessoas pensam assim, poxa, mas espera aí,
se tem muita gente envolvida em violência, rouba celular, rouba carro, rouba isso, rouba aquilo. E como é que nós vamos fazer? Não tem jeito. As pessoas às vezes são radicais. O jeito é sair matando tudo. Mas não pode, não existe isso, né? As leis de Deus não permitem isso, e nem as leis humanas, as leis do homem permitem isso. Então isso é completamente impensável. E qual seria a solução? Tá. E como o padre me disse, ele disse o seguinte, que a maldade, você vai conviver com ela pro resto da vida. Não tem jeito de você falar assim, eu acabei todos os problemas relacionados com violência. Não tem um assalto. Tem 20 anos, nunca mais apareceu um assalto. Não roubou um celular, não roubou nenhum carro, não roubou nada, nenhuma casa, nada, dinheiro, nada. Tem 20 anos, está zerado o negócio. Isso não existe, nunca vai existir. Porque a maldade, ela convive com a gente, com qualquer ser humano. Ele tem coisas boas e tem coisas ruins. Se você alimenta o que é ruim, você vai se tornando uma pessoa maldosa. Se você se alimenta o lado bom, você vai praticando caridade, vai sendo bom, se esforçando para respeitar o outro. Você vai se tornando uma pessoa bacana, bonita interiormente. Então, maldade vai ter pro resto da vida. O que a gente tem que fazer é diminuir. Porque chega em certas situações que você fala assim, não, do jeito que está aí não tem jeito. Da forma que está, não tem mais não, quando você está roubando demais, não tem que estar insuportável. Então, o que a gente tem que fazer é diminuir isso, agora acabar, finalizar. Não existe nenhum país que existe isso. Você que tem países, já ouviu falar que tem países que o índice de crimes, da criminalidade, é menor, mas extinguir, acabar com tudo não existe. São 7 bilhões de pessoas. Então, dentro desses 7 bilhões, você vai ter gente que vai roubar, não tem jeito. Que vai sequestrar, que vai matar, não tem jeito. A humanidade, desde que o homem foi criado, ele já foi criado com isso. Já dentro dele já tem um instinto assassino, de roubar, etc. É a educação, é valor que muda isso. Se a pessoa viu coisas bacanas, então você tenta falar, não, você vem para esse lado, meu lado aqui, lado bom. Igual o outro falando aí, aquilo já está difícil, muito difícil. Ele tem muita informação negativa, tem muita coisa ruim na cabeça, vai ser difícil a gente conseguir controlar, administrar a mente daquela pessoa. Ela vai para o lado ruim. Então é isso, a gente tentar diminuir isso, porque você acabar não tem jeito. Agora diminuir tem com educação, certo? Aí tudo tem custo. Você tem um custo, você vai ter que contratar professor para poder ensinar aquelas crianças, né? Você vai ter que investir no professor, você tem que dar treinamento para o professor, ele tem que fazer novos cursos, ele tem que ter habilidade em lidar com essa complexidade de ensinar pessoas que às vezes está nessa situação de risco. Então tudo isso tem um custo, você tem custo. Só que o que você tem que fazer? É isso, porque é a melhor forma que existe. Lá na frente você vai ter o benefício. Você vai ter o custo, mas você vai ter o benefício. E o benefício é você ter uma cidade mais calma, mais tranquila, com menos assaltos, com menos roubos. Por que isso acontece? Porque você teve o custo da educação, mas você teve um benefício. Vale a pena? Lógico, que é qualidade de vida. Eu tive um outro depoimento na internet, um pessoal, 2 moças, eu não me recordo o nome, que moravam no Canadá. E elas falaram, elas demonstraram qual era a vida no Canadá, quais as dificuldades que elas estavam enfrentando e quais eram os benefícios, e o que elas tinham que considerar o Canadá como um país muito bom para se viver. Mas, lógico, se tinha um preço também. Tem muitas coisas que aqui tem, mas o Canadá não tem.
certo? Então, eu acho que uma das coisas que ela diz é que aqui no país, você, fulano e tal, reúne a família, faz um churrasco, aquela alegria, aquele contentamento. Nos outros países normalmente não tem isso, não tem esse entusiasmo, essa simpatia. É brasileiro mesmo que tem. Por isso, lá fora, o brasileiro é considerado uma pessoa simpática, amiga. Tá? Por quê? Porque ele já cultivou isso desde criança, ele já pensa, faz parte da cultura. E lá fora não tem isso. Então, essas moças, ela estavam falando, é uma pena eu não ter o nome delas. É uma pena. Aí elas dizem que lá no Canadá, em relação a esse aspecto de violência, ela disse o seguinte, que ela saía na rua com o celular, assim, e conversando com as pessoas sem nenhuma preocupação com assalto. Nada. Celular na rua, entra em loja, sai de loja, sai do carro com o celular. Não tinha preocupação nenhuma de assalto, de roubo de celular. O carro, ela falou assim, o carro tem garagem, mas às vezes eu esqueço, deixo o carro lá fora, na rua, e vou dormir. Aí ela fala, deixa o carro lá fora, outro dia que ela vai perceber. Ela não por quê? Porque não existe. Então, nesse aspecto, e outros também, no Canadá, tem muita coisa boa. Certo? A gente pode conseguir isso? Pode. Só que é um processo lento. Mas tem um custo e precisa investir naquilo ali. Quando você tem um investimento, você vai ter os benefícios. E vale a pena? Nossa, como vale? Você sai na rua, qualidade de vida sem preocupar com assalto. Isso aí gera um transtorno, gera uma preocupação, um estresse enorme às pessoas. Gera doença. A pessoa chega em casa cansada, dor de barriga, O que foi? Estresse na rua, preocupação de ser roubado. Chega uma pessoa e diz, porque com medo da pessoa, fala, não, só queria saber aonde fica a rua tal. O estresse é tão grande, você triste a pessoa, não, pode levar. Não, eu só quero saber qual que é a rua X. Porque estresse. Por quê? Violência. A violência gera muita preocupação nas pessoas, gera estresse e gera doença. Por conta disso. Principalmente as pessoas que que já foram roubadas, já foram assaltadas. Isso é pior ainda, porque fica aquele trauma na cabeça, não esquece, e qualquer coisa, qualquer situação que ela imagina que é perigo, a pessoa já assusta, e aquilo ali afeta o sistema nervoso, dá problema de coluna, muitas coisas, porque violência. E como é que você faz isso? Educação. Tem outra forma? Não. Você precisa fazer com que as pessoas todas sejam educadas para diminuir. Vamos fechar tudo? Não tem jeito. Mas diminuir tem. Diminuindo já está bom. A pessoa você fala assim, nossa, tem 10 anos que eu não vejo quase ninguém sendo roubado. E hoje, todo mundo você pergunta, pega na rua assim, você já foi roubado? Ixi, 3 vezes. Aí o outro fala, não, eu já estou cansado de ser roubado. Então isso já é comum, porque não tem a preocupação. Tem outra forma? Não. E todos os outros pensamentos radicais, rigorosos, eles batem em quê? Em Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo vai perguntar assim, isso aí que você falou, tá dentro dos valores de Jesus Cristo? O cara, não. Aí ele fala, então esquece. Não tem. Então, qual é? Educação. Fui